Shalom, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso primeiro PIBcast do Ministério de Empreendedores. Meu nome é Leonardo Carbonato e hoje estou com a minha esposa maravilhosa. Shalom, eu sou a Alessandra Carbonato, lideramos esse ministério maravilhoso, o Ministério de Empreendedores, né? Liderados também por essa igreja maravilhosa, a PIB do Brasil, dos nossos apóstolos Milton e Nhara Souza. E vamos aqui, né, apresentar esse primeiro PIBcast. Isso mesmo, nosso primeiro PIBcast do Ministério de Empreendedores. Isso aí. Esse PIBcast, na verdade, essa primeira etapa vai acontecer em dois momentos. Então, o primeiro momento é esse bate-papo aqui do PIBcast e nós teremos um segundo momento que vai ser um encontro presencial para fechar esse tema de hoje que já eu falo para vocês. Então, no segundo encontro, que vai ser presencial, você vai encontrar o link aqui embaixo, né, na descrição aí do PIBcast, onde você pode clicar e se inscrever e participar conosco presencialmente, fechando esse tema. Bom, gente, então, sem mais delongas, né, eu quero apresentar para vocês hoje, nós estamos com dois convidados aqui e eu quero apresentá-los para vocês. Estamos aqui com Marcelo Gomes, grande amigo meu, cara que eu gosto muito. Marcelo, é um prazer receber você aqui nesse primeiro PIBcast. E estamos aqui também com ACR, né? Antônio Carlos, nosso grande amigo, também que está aqui representando, ele é consultor do Sebrae e ele vai nos ajudar hoje nesse bate-papo. Então, sejam bem-vindos, vou deixar vocês se apresentarem. Fique à vontade. ACR, por favor. Shalom a todos, meu nome é Antônio Carlos Ribeiro e a gente está aqui juntos para compartilhar um pouco com vocês da nossa experiência também aí, trabalhando com as empresas, enquanto consultor do Sebrae, que preocupado, né, com o desenvolvimento do próprio empreendedorismo no Brasil. O Sebrae tem essa missão também de ajudar as pequenas empresas, as empresas de pequeno porte, a que possam melhorar sua performance e dar resultado mais positivo. Legal. Então é um prazer estarmos aqui. Muito bom, seja bem-vindo, viu? Estou muito feliz com a sua presença. Obrigado. Marcelo, eu sou suspeito de falar de você. Você é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, vi, né, o seu crescimento, então estou muito feliz, viu? Mas fala um pouquinho de você, Deja, né, que é a sua esposa, um abraço, Deja, para os meninos também, mas fala um pouquinho. Pronto, meu nome é Marcelo Gomes, eu sou fisioterapeuta de formação, mas hoje desenvolvo no ramo de empresas, junto com minha esposa, Dejaci, chamada Deja, com nós temos 2 filhos, Melissa e Marcelo Levi, e juntos nesse propósito aí de vida, e Deus tem nos dado graça e bênção aí para desenvolver as nossas empresas. Legal, muito bom, muito bom. Gente, bom, hoje, né, o tema que a gente escolheu, na verdade, a gente vai fazer uma construção, né? Então, nesse primeiro PIBcast do Ministério de Empreendedores, a gente vai começar com essa construção, ou seja, a ideia hoje o tema, né, é os primeiros passos para empreender. Ou seja, né, pensando na situação de alguém que saiu de uma empresa depois de 10, 15, 20 anos, né, e tem ali um valor interessante, alguém que desfez de algum bem, de um imóvel, tem um valor ali em mãos, ou seja, sempre sonhou em empreender, mas nunca teve o recurso para isso, mas sempre teve esse sonho no coração. E bom, e aí o recurso chegou às mãos. Então, o que fazer? Né? Os primeiros passos para empreender. O que essa pessoa deve fazer? Então, eu queria ouvir de você, ACR, como Sebrae, como consultor do Sebrae, alguém que tem esse recurso em mãos, né? Ela tem esse desejo, sempre sonhou em empreender. O que ela deve fazer? E a pergunta é o seguinte: fazer o que gosta, empreender fazendo o que gosta, o que ama, ou fazer aquilo que dá retorno, aquilo que é rentável? Né? Dando um exemplo para contextualizar, né? Eu amo motocicleta, então devo abrir uma loja para consertar motocicleta, oficina, vender acessórios de motocicleta, mas se não, aquilo não der dinheiro, mas se, por exemplo, farmácia dá dinheiro, eu abro a farmácia, mas não gosto, o que eu devo fazer?
qual o primeiro passo, a primeira consideração que alguém que tem um recurso em mãos para abrir um negócio deve pensar? Leonardo, muito interessante a sua pergunta. E quando consultou o Sebrae, as pessoas chegam com essa ideia. Tem algum recurso, fiz um plano de voluntário de demissão de uma empresa, ou tem um dinheiro que agora eu quero criar um negócio, tenho vontade de criar um negócio. A primeira pergunta que a gente, quando consultou, vai fazer é: o que é que você sabe fazer? Qual é a sua habilidade? O saber fazer é importante. Então, identificar aquilo que ele sabe e validar até por outros o que ele faz melhor. E aí perguntar a ele: pô, você faz isso bem, você já viu agora como é que está o mercado em relação a isso? Como é que o mercado se comporta com essa sua ideia? Porque você perguntar assim: eu vou fazer algo que eu desconheço, é uma dificuldade muito grande, né? Porque como é que o indivíduo vai empreender o negócio quando ele não domina? E sempre, para começar, tem uma frase que eu gosto muito de usar para iniciar um negócio, para o empreendedor: pense grande e comece pequeno. Então, você tem que começar por parte. Você não pode começar já querer ser grande. Né? Tem uns que querem começar, e os demais estão aqui, né? Já sendo o executivo, já querendo comandar. Comece como operacional primeiro, veja a realidade daquele negócio, veja que aquela sua ideia, dê um tempo a ela, de maturidade, para que aquilo possa realmente funcionar, você perceber a dinâmica para você ir crescendo, entendeu? Então, porque às vezes um pega todo o recurso que tem, investe de vez no negócio, não sabe o resultado dele, não estudou o mercado como deveria, se estava bem localizado ou não. Então, se o que eu estou pretendendo fazer vai ter uma aceitabilidade naquele local onde eu estou fazendo. Então, como é que eu vou desenvolver o atendimento daquilo? Que mecanismo eu vou utilizar? Quer dizer, não é pensado nada disso, eu abro um negócio e assim, isso é algo que a gente tem visto muito, né, no Brasil. Acredito que a pandemia gerou no Brasil um celeiro de empreendedores, e muitos deram certo, mas muitos também não deram certo, né? E a gente vê muito isso, né? Essa falta desse conhecimento, desse preparo, né? Nem todo mundo segue politicamente, né? Essa diretriz, vamos dizer assim, né? E a gente encontra, assim, um trabalho que a gente tem feito hoje no Sebrae, é muito forte isso. A pandemia impactou vários segmentos. Tem segmentos que tiveram impacto maior, outro impacto menor. Mas você perceba que a pandemia provocou muitas dificuldades financeiras das empresas. E muitas não percebiam que não tinha controle, por exemplo, financeiro. Achava que estava dando certo, porque o dinheiro entrando, pagava a conta, não percebia nem o que ficava da pouco, porque não tinha controle. E aí o Sebrae, a gente começou a detectar a necessidade de orientá-los para fazer, por exemplo, um fluxo de caixa que ele não tinha, controlar as finanças dele, entender um pouco do controle do estoque dele, do produto que ele ia vender, aonde o melhor local para ele comprar, porque às vezes, não, eu vou fazendo. Muito empresário ainda, por falta de determinado conhecimento, por isso que essa conversa nossa aqui eu acho que é muito importante, para ajudar aqueles que querem empreender. Eles vão fazendo por sentimento. Eu sinto que vai dar certo. Sinto muito se deu mal. Porque não se organizou. Não se estruturou para tal. Então, se organizar, planejar. As minhas visitas nas pequenas empresas, o trabalho que a gente faz com o Sebrae, um dos pontos que eu identifico muito forte hoje, não ter planejamento. Verdade. Aí eu digo assim: como é que você organiza seu negócio? Não. Vai fazendo. Eu vou fazendo. Eu disse: mas você colocou no papel? Não, não precisa, mas precisa. Como é que você define onde você quer chegar? Verdade. Aí tem hora que eu faço pergunta assim: onde que você quer chegar daqui a 4 meses? Aí fica me olhando, demora de responder 4 meses. Eu acho interessante. Quando chega lá, a gente fala. Eu acho interessante isso, e eu quero ouvir de Marcelo como é que foi esse início, mas eu acho bem interessante porque a primeira empresa que nós compramos, né, a pessoa que estava nos vendendo,
ela falou de um resultado financeiro que ela tinha um tanto interessante. E aí eu peguei um papel que a gente chama no mundo aqui, né, empresarial, de conta de padeiro. Peguei um papel e falei, me fala aí quanto é que você vende. E comecei a fazer conta. E eu mostrei para ela que ela já vinha acumulando um prejuízo há mais de 3 meses. E não tinha percebido. E não percebeu. E aí, obviamente, a gente conseguiu comprar o negócio por um preço muito menor, porque era de fato o que valia na época, né? Mas eu quero ouvir de você, Marcelo, né? Ouvimos aqui o consultor do Sebrae, o ACR, mas como foi o seu início? E a gente estava batendo um papo antes, né? Eu achei super interessante o que você me disse. Muito interessante. Acho que foi um pouco do que a gente fez também. Um laboratório, né? Achei bem interessante. Queria que você contasse um pouquinho dessa experiência do seu primeiro negócio. Como é que foi? Nós tínhamos sempre um desejo de ter algo fora do que a gente já desenvolvia. Nós sempre tivemos um trabalho, então nós trabalhávamos, cada um na sua área. Minha esposa é farmacêutica de formação e eu sou fisioterapeuta. E cada um tinha o seu trabalho, mas a gente queria desenvolver um negócio que fosse um complementar para a nossa renda. Então a gente tinha um valor e surgiu uma oportunidade de a gente comprar uma farmácia. Naquele primeiro momento a gente não tinha experiência de negócio, mas ela, como farmacêutica, já tinha trabalhado em área de drogaria, hoje não trabalhava mais, então ela já sabia a importância ela do já conhecer. sabia a área, e eu já desenvolvia o meu lado de direcionar um pouco no meu ramo, né? Que já tinha equipes de fisioterapia, então já sabia um pouco lidar com isso. Então ela disse, você fica com o administrativo e eu fico tocando o negócio propriamente dito no dia a dia, porque eu entendo do ramo. Então a gente, baseado nisso, a gente pegou um pouco dos recursos que a gente tinha e resolveu investir nisso daí e na compra da farmácia. No primeiro momento a gente pesquisou um pouco o que era, né, a farmácia, a capacidade que ela tinha de dar retorno, avaliou outras farmácias para ver se o que a gente ia comprar de fato estava dentro do que era esperado, do que as pessoas estavam tentando vender para a gente, e entender o projeto. Então a gente entendeu naquele momento que era uma coisa boa, favorável, não colocava em risco a nossa família, não colocava em risco a nossa finança, já que a gente tinha um trabalho que nos ajudava a manter, então a gente podia naquele momento apostar em um negócio novo com segurança. Então a aposta na compra da farmácia foi baseada no princípio de segurança, de que nada daquilo que a gente estava fazendo abalaria a nossa estrutura. Risco calculado. Calculado. Né? Então Legal. A gente poderia perder ou ganhar aquele valor porque a gente não comprometia a nossa vida financeira. Então a gente não comprometeu ela para adquirir aquilo. Legal. Que eu acho que às vezes é um erro quando as pessoas se comprometem financeiramente para adquirir, fazer uma empresa, e depois, se aquela não dá o resultado que você espera no tempo que você espera, você acaba tendo dificuldade de tocar o negócio. Então a gente entrou, comprou a farmácia e a gente resolveu se dedicar a ela por um tempo. Então a gente, durante a semana, a gente trabalhava e só ia na farmácia praticamente nos finais de semana. Então nos finais de semana nós íamos para a farmácia, aprender o negócio, desenvolver o negócio, entender como funcionava, entender por que não dava certo, porque ninguém vende algo que está bom, todo mundo vende algo que não está, que tem algum problema e que você precisa entender quais são os problemas daquilo e identificar e tocar para frente. Então a gente ficou um tempo maturando o negócio, aprendendo. Eu comecei a aprender do negócio, que minha esposa era farmacêutica, eu estava lá e eu comecei a aprender também. Até porque nós, logo em seguida que a gente comprou, ela ficou grávida do nossa primeira filha. Então, todo o nosso primeiro planejamento era de repente ela estava grávida. Então, mudou. Então, eu tinha que agora aprender, porque eu já sabia que ela não poderia estar tão à frente daquele negócio. Então, foi o primeiro desafio. Eu estudei, me dediquei, aprendi como funcionava. Fui em outras farmácias, fiz amizade com pessoas que já tinham farmácias,
fui me dedicando a entender o negócio, a entender o erro, né? Quando a gente adquiriu a farmácia, veio com uma colaboradora, e aí ela passava um pouco do conhecimento, mas também a gente percebia que ali estava a fragilidade do negócio. Sim. Então a gente começou a identificar quais eram os pontos fracos, pontos fortes, e aquilo que a gente precisava melhorar no negócio para que ele pudesse dar certo. Que legal. Você falando aí, eu me lembrei da minha faculdade. E você falou de benchmark, você falou de análise SWOT, você falou de avaliação de riscos calculados, você falou de fragilidade. Você resumiu minha faculdade aí nessa sua fala. E tem um segredinho, né, Leonardo, que ele falou aí, um dos segredos do sucesso do empreendedor, e talvez intuitivamente ele cuidou, que é o que você encontra muito pequeno, sabe o que é? Abre o negócio e precisa sobreviver imediatamente com o recurso do negócio. Aí ele não consegue. E observe a experiência que ele conta e compartilha. Ó, eu não vou retirar o dinheiro do negócio imediato. Então, quando você vai empreender um negócio, você tem que ter essa consciência, porque tem uns que querem retirar a sua sobrevivência do negócio. Então, não guarda nenhum valor de um mês para o outro, porque precisa sobreviver. Você entende? Aí verdade. É um dos problemas que a gente enfrenta com o pequeno. Vender o almoço para comprar a janta. Vender o almoço, exatamente. Basicamente é isso. E assim, e a gente tem uma experiência bem interessante, porque a gente está no ramo, né? Eu continuo ainda, né, com o meu trabalho, a minha carreira, mas a minha esposa ela assumiu as nossas lojas, né? E no ramo de pet shop. Mas ela é psicopedagoga, pedagoga por formação, psicopedagoga. Minha colega também. Sempre teve em sala de aula, né? Atendendo. E de repente está à frente de Bacana. Pet shop. Como é que foi isso, amor? Me conte aí. Me vi uma situação... eu queria muito empreender, mas eu não imaginei que seria pet shop. Mas assim, foi uma oportunidade, como o Léo falou aqui, né? Uma lojinha passando, e assim, aquela lojinha foi uma escola. Mas para que eu pudesse entender, eu tive que entrar em todos os setores da loja, né? Do meu pet shop tem o consultório, tem um banho-tosa e tem a loja. Então, assim, eu precisei me envolver em todos os ambientes, né? Em todos os espaços, saber quais são os problemas, as dificuldades, né? E, assim, colocar muitas vezes a mão na massa mesmo, para poder... No operacional mesmo. No operacional, para eu poder aprender. E, assim, hoje, depois de 2 anos, né? 2 anos já. Indo para 3 já. Estamos caminhando para o 3º ano. Hoje eu estou mais tranquila, porque no início foi... aprender a atividade, né? Aprender a ser uma empresária, que eu não era empresária. E, assim, não sabia nada de contabilidade, não sabia nada. E eu tive que aprender, todo representante que chegava lá para vender alguma coisa, eu tirava dele tudo que ele sabia, porque alguma coisa essas pessoas têm sempre para nos mostrar, para nos ensinar. Então, assim... fui criando um relacionamento com essas pessoas, porque eu disse, não, eles vão me ajudar. Então, assim, até acessórios de loja que eu comprava, um brinquedinho para cachorro, qualquer coisinha, eu queria saber a finalidade. E, assim, foi tudo um trabalhinho de formiguinha, mas hoje, sim, eu me sinto mais tranquila. Verdade. Mas antes, não. E a gente também teve a ajuda de um grande amigo que nos guiou também nesse ramo. Isso ajudou muito no início. Bom, eu achei interessante a fala de Ale, porque ela falou de novo, né? Eu me lembrei novamente, não tem como não, né, nos lembrarmos da faculdade. Ela falou justamente sobre administração por departamentos, né? Algo que a gente aprende também na faculdade. Importante a gente ter buscar esse conhecimento, né? Buscar se especializar para não sofrer tanto, né? Porque a gente sabe que empreender não é fácil. Né? Um dos pontos, Léo, que você fala aí que a Alessandra tocou, que eu acho que é muito importante para o empreendedor, e você reforçou isso, é conhecimento. Sim. Eu acho que cada vez mais os empresários que estão demonstrando sucesso é quando ele vai buscar conhecimento. Verdade. Então, esse conhecimento que vai dar força a ele de ele cada vez mais estar fazendo melhor, porque ele vai se despertando e vai ganhando experiência e desenvolvimento na área que ele está atuando. E assim, a gente vai passar já para um outro ponto aqui, que a ideia hoje
a gente levar essa construção para aquela pessoa que está aí com sonho de empreender, está com recurso, o que tem que fazer, né? Então, a gente vai levar essa ideia. Mas a gente sabe que no Brasil, né, hoje em dia, o empresário, né, que decide, a pessoa que decide empreender, muitas vezes ele não tem nem esse tempo, né, para buscar o conhecimento, porque ele tem que abrir, tem que fechar o negócio. Não é o tema do nosso podcast hoje, mas eu já deixo aqui o convite para vocês. No outro momento a gente voltar. Eu quero que a gente fale em algum momento sobre a empresa e emprego, que são duas coisas bem diferentes. Você ser um empresário e você ser um empregado da sua empresa. Às vezes o mais remunerado ou não, mas são duas coisas diferentes. Quem sabe se der tempo hoje a gente toca nesse assunto. Mas vamos para o segundo passo. Então nós entramos aqui num consenso de que se eu tenho um recurso, eu desejo empreender, o primeiro passo é buscar aquilo que a gente já domina, aquilo que a gente já conhece. Ou a gente ou alguém muito próximo que vai empreender junto conosco, conheça desse ramo, desse setor que a gente quer empreender, para a gente ter esse primeiro conhecimento sobre o ramo que a gente vai entrar. Então isso é um consenso aqui entre nós. Verdade, conhecimento, né? E se gostar do que faz, se gostar daquilo, melhor ainda. Né? Porque as consequências do lucro, né, do sucesso, você tem que pensar sempre aquilo que lhe move. Se lhe move isso, o resultado vai trazer, o recurso vai ser uma consequência. É isso mesmo. Se você busca algo que você tem conhecimento e algo que te move, que faz você acordar e levantar da cama, tem prazer em fazer, você já tem ali meio caminho andado para dar certo o seu empreendimento. Mas vamos lá, ok. Encontrei então o que gosto, tenho conhecimento sobre a área, quero dar o primeiro passo. Vou abrir a minha PJ, vou abrir a pessoa jurídica. Bom, hoje em dia as propagandas estão aí, MEI, você abre em 2 minutos, você entra lá com seu CPF e vira empresário em 5 minutos depois. Né? E ali a gente viu uma série de incentivos, né? Bom, tem o MEI, tem o empresário individual, tem o AME. O que o Sebrae diz para essa pessoa? Claro que a gente sabe que existe adequação de setor, tem algumas coisas que não permite o MEI, mas se a pessoa quer começar um negócio até 100 mil, ela vai investir, né, guardando ali 30%, 40% do capital de giro, um negócio pequeno, um funcionário. O que o Sebrae sugere para esse primeiro passo de transformação para a pessoa jurídica? Pronto. Antes de, Léo, de dizer o tipo de empresa que ele pode fazer a escolha, queria só chamar a atenção, assim, que é importante, na abertura da empresa, algumas definições. Aí, eu sou consultor do Sebrae, mas a minha formação, eu sou contador, né? Atualmente eu represento os contadores na Junta Comercial do Estado da Bahia, eu sou vogal da Junta, e a gente discute muito a questão assim, hoje está muito séria a abertura de empresa, como você bem lembrou. Do MEI, que tem um portal do empreendedor que é muito rápido, a própria Junta Comercial hoje você consegue em 2 horas, às vezes você já tem o CNPJ Legal. Com muita celeridade. Sim, muito bom. Mas a questão não está só aí. Você tem que pensar no seu negócio e ter um profissional habilitado que lhe dê o suporte para você colocar o KNAI correto. Porque, às vezes, um KNAI, o Cadastro Nacional, né, da Atividade Econômica, quando você bota uma atividade dessa econômica que não é diretamente a sua, você pode pagar mais imposto. Você paga mais tributo sem nem saber, por falta de conhecimento. Então, às vezes, a pessoa quer abrir, mas não tem um profissional habilitado para ajudá-lo, é um risco. O Sebrae, sempre quando procura o Sebrae, ele orienta, sempre tem um consultor que dá algumas orientações para que você possa definir a abertura. O faturamento, a sua receita interfere no tipo, né? Quando você deu o exemplo aí dos 100 mil, eu sempre aconselho aí no caso de um valor desse, começar com uma microempresa, né? MEI nem poderá ser, né? Pelo próprio valor do investimento inicial. Sim. Então, estava descartado. O MEI tem várias possibilidades que não pode ser, várias atividades que não é permitida. A legislação diz o que pode e o que não pode. Mas, na hora que você tem um valor desse para você investir, é indicado você começar com uma microempresa, uma limitada, você vai fazer aí isso. Ou você pode ser um empreendedor individual, não tem impedimento, mas
depende muito do negócio, como é que você vai compartilhar e como foi aquele recurso, Sim, entende? entendi. Por exemplo, se você fez o recurso com a família, com alguém da família, quer fazer junto, você e sua esposa, vamos abrir um negócio? Vamos. Então, você vai fazer uma limitada, é o mais indicado, porque esse tipo de empresa ganha mais credibilidade nas relações creditícias, dos créditos que for, dos financiamentos que for buscar. Hoje você tem muito mais do que um MEI, entende? O governo sempre procura incentivar com juros menores, juro terá sempre. Eu sempre digo que tenha cuidado se você tem um recurso, não precisa se recorrer a financiamentos, por exemplo. Você tem que ter muito equilíbrio para decidir se vai tomar um empréstimo ou não. Mesmo esse banco de fomento, por exemplo, do Banco do Nordeste, o próprio Pronamp, que saiu agora, mais uma vez, do governo, com carências, mas carência lá na frente paga. Eu sempre chamo a atenção, cuidado, para você não postergar a dívida. Então, a escolha da empresa depende muito dessa relação, entendeu? De você dizer, olha, você é MEI, você é microempresa, você é empresa de pequeno porte. A atividade vai influenciar também, porque tem uma atividade que não pode ser MEI, então está descartado. O valor que você tem, a depender, você já pode começar com uma empresa de pequeno porte, a depender do valor que você tem para investir. Não, pensando no pequeno, então, mais indicado seria uma microempresa, né? Para o pequeno. O valor que você se referiu. Sim. Agora, por exemplo, você tem um negócio que vai ser muito operacional no início, nós vamos começar. Vou dar um exemplo. Você vai fazer estampas de camisa, por exemplo. Você está começando. Posso ser MEI? Pode. Sim. Agora, quando esse negócio começar a crescer e ultrapassar a renda permitida, você migra. Sim. Você sai de ser MEI para microempresa. Você me falou algo aí que me fez pensar. Então, eu entendo, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas que antes de tomar essa decisão de ser MEI, seja qual for a escolha, é importante ter um contador próximo para orientar, né? É importante. É importante, ok. É importante, desculpe só, a importância está nisso para não ter equívocos na abertura. Na abertura e colocar algum KNAI a mais que aumente a carga tributária. A carga tributária dele. Perfeito, e ele fez sem saber, por falta de conhecimento. Ou algum KNAI daquele é melhor não ter colocado, porque ele não vai usar ainda. Coloque depois, entende? Ok. Mas me conta, Marcelo, como é que foi a sua escolha? Você teve a assessoria de um contador? Isso. Como é que foi? É claro que a farmácia tem algumas... É um pouco diferente, né, o ramo. Mas me conta como é que foi sua escolha. A minha primeira escolha foi... Eu já tinha um contador que trabalhava comigo, mas eu preferi ir para um outro contador que já tivesse passado por uma experiência de abrir farmácia, ou tivesse com farmácias, ou tivesse, né, no seu quadro, ali, no ramo de farmácia. Atuando no ramo. Então, para alguém que era inexperiente, era bom encontrar alguém que já tivesse experiência e me ajudasse no passo a passo, até no processo de legalização da farmácia, porque é algo mais complexo e que a gente não tinha esse domínio anterior disso. Sim. Então, por não ter o domínio, a gente precisava de alguém que já tivesse feito isso com outras pessoas, então porque saberia o passo a passo do que a gente precisava no processo. Então a gente procurou um contador que já tivesse essa experiência no ramo. Então legal. Facilitou a gente, na abertura da empresa, ter essa pessoa que pudesse já nos ensinar os passo a passo, onde ir, os órgãos, e como melhor adequar a empresa nesse processo. Legal, bacana. Muito bom. E a gente comentava no início, né, que você usou em 2000, você me contou, acho que foi em 2018, né? Que você abriu a primeira farmácia, que foi o laboratório ali, né? Isso. Na virada do ano, de dezembro para janeiro, mais ou menos, de 2018 para 2019, né? A gente tomou a decisão de investir e a gente esperou 3 meses para a gente juntar o capital necessário para comprar. A pessoa que ia nos vender disse que ia vender para a gente após o verão, e a gente juntou o dinheiro necessário para que a gente pudesse complementar o que faltava para a gente adquirir aquilo ali. Então a gente tomou a escolha e se preparou para aquela escolha ali, para fazer o investimento naquilo ali. Legal. E depois de quanto tempo você abriu a segunda? Depois de 1 ano, a gente... Já dominava mais o negócio? Já dominava o negócio. No primeiro ano a gente aprendeu, e como a gente
tudo que a gente pegava, a gente reinvestia no negócio, comprava, reinvestia, comprava e reinvestia, até que a farmácia estivesse apta para gerar recursos de fato, que pudesse a gente de fato ter um retorno, né? Entendi. Então, nosso primeiro no momento era uma farmácia simples, bem simples. Então a gente deixou ela com a cara de uma farmácia mais modelada, Mais estruturada. mais estruturada. Então a gente foi fazendo isso. Depois disso daí, a gente entendia no nosso negócio que ele ia ter um ápice lá na frente. Quando ele chegasse no ápice, ele ia dar um rendimento para a gente. Então a gente trabalhou em cima disso. Legal. Quando ela chegou no ápice, a gente já estava pronto para fazer um novo investimento em uma outra farmácia. E aí depois de quanto tempo você abriu a terceira? Aí depois de 5 meses, Já abriu a terceira. eu fui para a terceira farmácia. 5 meses depois da segunda. 5 meses depois da segunda, Já foi diminuindo, né? eu já fui para a terceira. Essa Foi terceira a experiência que ele foi a dando. experiência. Essa terceira farmácia já era diferente, porque a gente, teoricamente, a gente tinha um intervalo muito curto da segunda para a terceira. Então, necessariamente, a gente já precisava colocar recursos nossos de novo. Entendi. Porque não deu tempo para a segunda gerar esse recurso. Esse recurso. Então, a gente precisava novamente calcular o risco, ver se de fato era uma escolha assertiva, investir e abrir. Porque às vezes a oportunidade aparece, mas você está pronto para ela naquele momento? Será que é o momento de você abraçar ela ou ela vai gerar um complicador né, em todas as outras, porque você não terá capital de ficar reinvestindo em outra? Então, a gente avaliou isso, viu que a gente teria capacidade também de comprar a terceira e a gente foi para a terceira farmácia. Que bom. Bom, aí em 2018, final de 2018 para 2019, 19 a gente abriu 20, 21, 22. E hoje já são quantas? Hoje a gente, no último mês, a gente foi para a nossa 7ª farmácia. 7ª farmácia. Que bom. Que bom, viu? Fico muito feliz e essa rede tem que virar uma rede de 30, 50. Tem que virar. Mas fico muito feliz. É um empreendedor, viu? Um empreendedor. Esse homem é um empreendedor. Fico muito feliz. Bom, gente, então, continuando nessa construção aqui que a gente vem fazendo, então, qual os fundamentos? Vamos falar um pouquinho dos fundamentos e a importância que a gente comentou antes, até um pouquinho, do plano de negócios. Bom, eu até comentei com vocês que o meu TCC, na verdade, foi um plano de negócios. E eu fiquei tão assim, estarrecido do que é o plano de negócios para uma empresa. E meu professor, na época, ele comentou, ele falou, olha, a principal função do plano de negócio é o empresário desistir do negócio. E muitos negócios morrem no plano de negócios. Bom, quando a gente foi abrir o nosso primeiro negócio, pergunta se eu fiz plano de negócio. Óbvio que eu não fiz o plano de negócio. O plano foi só comprar. Eu não fiz o plano, porque eu sabia que se eu fizesse o plano, com os recursos que eu tinha, eu ia desistir do negócio. Então, não fiz o plano de negócio. Mas como você me comentou, né? Às vezes o plano de negócio a gente faz, mas não faz ali como deve ser, o passo a passo, né? Mas eu quero, antes de ouvir o ACR, eu quero ouvir você, Marcelo. Me conta do seu plano de negócio. Primeira pergunta, teve? No papel, a gente meu plano de negócio foi números. Meu plano sempre foi uma questão estrutural, meu pensamento, e às vezes o medo que a gente traz enraizado, às vezes, né, da nossa geração, de que empreender é um risco e que o risco de perder, de não dar certo é muito grande, você vai perder o dinheiro que você guardou. Então você vem com esses temores dentro de você. Só que chega algum momento que você precisa acreditar que algo pode ser diferente e mudar um ciclo. Então, meu plano de negócio foi primeiro ter coragem. Eu tive coragem de pegar um pouco do recurso e dizer assim, olha, vou calcular isso aqui. Visualizei que aquele negócio... Foi um plano de fé, né? Um plano de fé. Eu visualizei e a gente, e a minha esposa, por ela trabalhar no ramo, então ela acreditava mais do que eu, porque ela tinha vivência, já vivenciou trabalhar em uma farmácia, que tinha condições de dar certo, que talvez não fosse a riqueza de tudo, mas que algo que era o nosso objetivo de ter uma renda extra
poderia acontecer. Então a gente começou, fez umas continhas, viu que dava, viu que como a gente poderia, se dava para a gente manter e se os nossos recursos era capaz de manter, suportar aquilo, e quanto tempo a gente poderia suportar aquele empreendimento, a gente calculou nisso daí. E a gente colocou tudo no lápis, né? Viu, dá, você concorda? Concorda. Então, teve um acordo. Tá todo mundo de acordo. Então, vamos lá. Então a gente... Esse foi o plano de negócio. Esse plano foi o plano de negócio. E trabalhar. Porque a gente entendia que se a gente estivesse lá, a gente poderia, de fato, fazer com que aquela coisa melhorasse. Automaticamente, o negócio, quando a gente viu, não era uma coisa viável. Quando a gente faz a conta, essa coisa aqui não é viável. Mas a gente acreditava que o trabalho, né, o esforço, trabalhando naquilo ali, aquilo ali poderia dar certo. Porque era um ramo promissor. Então a gente não vem um histórico ruim no ramo que a gente tinha escolhido. Sim. Então era uma tendência a dar certo. E assim, eu não posso de forma alguma matar o plano de negócio, porque eu aprendi e vi a importância que o plano tem. Mas assim, olhando o teu exemplo, e talvez o nosso exemplo também, né, o plano de negócios ele poderia ajudar muito no seu segmento, muito. Mas ele poderia também talvez fazer com que você não investisse. Talvez hoje você não teria esse empreendimento que você está construindo. Então, como eu disse, eu não vou matar o plano de negócio, porque como a gente comentava antes aqui, talvez não foi aquele plano de negócio bem estruturado. Mas em todo empreendimento existem as variáveis. Deja ficou grávida, era uma variável no seu primeiro negócio que você não esperava, mas aconteceu. E existem as boas variáveis. Talvez um negócio não vai bem porque falta um bom atendimento, falta um produto correto. E a gente vê ali a oportunidade de um negócio que financeiramente não seja viável, mas a gente ali decide fazer um investimento durante algum tempo para que aquilo seja viável. Entendendo que se não for também, você precisa se desfazer daquele negócio para ele não te quebrar, obviamente, né? Eu tive uma experiência, Léo, numa dessas farmácias minhas, de pegar ela completamente do zero. De visualizar um ponto, de perceber se aquele ponto era viável, perceber se tinha pessoas passando naquele ponto, tentar enxergar um plano de negócio, teoricamente, daquilo que é didaticamente o correto. Sim. Eu vou investir em algo. Será que aquilo ali tem uma tendência a dar certo? Como seria que essa farmácia naquele ponto daria certo, já que ela não tem tanta gente passando? Seria então eu investir no mercado digital, tentar um delivery? Será que isso seria a melhor oportunidade naquele negócio? Então, como eu preciso fazer? Então, no outro negócio meu, eu já tive que pensar de uma forma diferente, mais estruturada, porque era um local que me requeria um desafio diferente, porque não existia ali um comércio. Eu estava nascendo um comércio totalmente novo ali. Então era um tempo que eu sabia que eu precisava de uma maturação maior, de um tempo maior, de escolher bem, de um tipo de investimento diferente do que era nas minhas lojas antigas, que tinha um fluxo maior de pessoas. Então, que eu teria que abordar um público agora diferente. Então, eu tive que fazer agora, desenhar um pouco aquele projeto de uma forma diferente, porque eu estava nascendo ele de uma outra forma, do que era um projeto que já existia e eu só estava assumindo e modelando. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta que está até fora do nosso script, mas no seu ramo, quanto tempo a gente pode admitir de uma empresa sem dar resultado, sem dar lucro? Quanto tempo você acha que você já mediu isso? Eu consigo suportar aqui 1 ano. 1 ano eu suporto, 1 ano depois já não dá mais. Que existe esse prazo? Existe essa... Existe. Tudo isso também depende muito do seu capital de giro. Sim. De quanto você tem. Uma das coisas que a gente percebe que quando você escolhe um negócio, o ponto, né, o local, ele é um fator decisivo. Às vezes você tem tudo bom, sua loja é perfeita, mas ela está num local errado. Então, às vezes, o problema não é o produto ou o seu atendimento, é a localidade que você escolheu, ela não é para aquele tipo de negócio. Ponto de fragilidade. É um ponto de fragilidade. Então, às vezes,
isso é uma escolha. E aí você, às vezes, um outro detalhe é se você faz um investimento muito acima do que aquela loja pode te dar de retorno. Sim. Então você está investindo algo, mas a capacidade de retorno não condiz com aquele investimento. Com aquele investimento. Entendi. Então você investiu muito para algo que não lhe deu retorno. Então, nessa tomada de decisão, você precisa ter um equilíbrio. Quanto é que eu vou investir de fato nesse negócio? Às vezes você tem 100 mil, mas aquele negócio não é para você investir 100 mil. Talvez é para você investir 30, porque de 30 ele tem uma capacidade de rendimento menor. De remunerar o capital. De remunerar. Isso, a taxa de retorno. A taxa de retorno que ele fala. A taxa de retorno é o termo técnico. O termo técnico. Não, mas então é mais ou menos isso. Então, no meu ramo, se você tem 6 meses e ela não vem numa crescente, que você imagina, de porcentagem de crescimento de 20%, 30%, e você adequar isso aqui para um ponto de equilíbrio em 6 meses, significa que você está uma tendência muito grande, em um ano você fechar um negócio. Entendi, legal. Bom, assim, não vai suportar. A gente sempre lembra da faculdade, não tem como. E você tocou num ponto fundamental. A Lê vai se lembrar, quando nós morávamos em Pitanga, de uma padaria, uma casa de pão, assim, não era nem uma padaria, uma casa de pães mais elaborados e tal, na esquina de casa. Ficava numa curva. Você quer contar essa história? O que foi que eu disse? Você lembra? Que não daria certo ali. Então, primeiro, uma padaria, pães elaborados, que o público, geralmente, você precisa descer do carro ou você andando, você precisa parar para comprar o pão, numa curva sem estacionamento. E não tinha passante, porque lá a rua lá só tem condomínios. Eu olhei para o ponto e falei, eu vou dar 3 meses. Não passou um mês. E estava tão linda a padaria. Estava linda. Uma coisa fofa. Mas ela não escolheu o ponto certo, porque não tinha transeuntes, né? Não tinha passantes na rua. Era um lugar de condomínios e não tinha estacionamento. Então não tinha como ter cliente. Não foi um mês depois, ela encerrou. Mas voltando a falar do plano de negócios, é algo fundamental, a gente sabe disso. Vamos assumir aqui, Marcelo, Alessandra. A gente sabe disso, que nós não fizemos o plano de negócio. Vamos assumir, senão na verdade, o nosso caso foi muito assim, uma oportunidade. A gente viu a oportunidade, né? Foi rápido para decidir. Assim, estava em um local movimentado, né? Tava em já tinha clientes, mas assim, tanto que a gente mudou depois dali, mas aquele lugar ficou pequeno pra gente, para o que a gente queria, né? Os nossos sonhos, que a gente carrega tudo, né, Marcelo? A gente coloca tudo. Coloca os nossos sonhos, nossos desejos, nossos projetos, a gente vive aquilo ali. Então, o nosso plano de negócio não foi, de fato, um plano no papel, né? Mas eu acho que se a gente tivesse feito, talvez, algumas coisas que a gente errou lá atrás, não ia cometer. Verdade, com plano de negócio. Com plano de negócio. Mas me diz, ACR, sobre o plano de negócio, você acha que isso é importante para o nosso amigo que quer empreender, que está lá com esse recurso, tem um sonho, já identificou o ramo, ele gosta, conhece. E aí, o que você me diz? O primeiro, dizer a vocês que vocês não saíram das estatísticas. Isso me deixou feliz. Né? As estatísticas revelam isso. Somos brasileiros, né? Somos brasileiros, as estatísticas revelam que a gente faz plano na cabeça. Né? Mas no papel, discutindo, não faz. Tem uma outra coisa que eu vi a fala de Marcelo que me chamou a atenção. Assim, existe uma nova discussão aí da neurociência para o empreendedor, e uma das coisas que a neurociência está afirmando e que a nossa fé já nos dizia, e só está confirmando, é acreditar. Então, quando você bota essa sua carga de crer que é possível, isso é muito positivo. Mesmo que os índices possam estar dizendo não, mas você, algo que é maior do que você, está dizendo sim. Verdade. Então, quando isso acontece, tem dado muito certo, né? E que é a fé, que é acreditar que é possível aquilo ali. O plano de negócio tem uma coisa interessante. Quando a gente faz um plano, tem um autor americano, Mishberger, que ele diz que planejamento não serve para nada.
Aí a pessoa se pergunta assim, como é que vai planejar? Não serve para nada. Aí, não, se prestasse não era flexível. Mas pelo contrário, é tão bom que ele é flexível. Acontece uma intercorrência no meio do processo, eu alinho de outra forma. Sim. Então, quando eu faço um plano, eu estou tentando me organizar para que a coisa aconteça de forma mais ordenada. Por isso que a tendência, quando eu planejo, dá mais certo. Todas as pesquisas que o Sebrae tem realizado com a pequena empresa e descobrir por que elas quebram, número 1, o motivo é gestão e a área financeira. São 2 motivos mais fortes que a gente encontra na pequena empresa, não dá certo. Primeiro, não planejou o negócio, não pensou ele. Eu posso pensar até de cabeça, sabe? E vale. Sim, sim. Não estou negando a hipótese Sim. de pensar de cabeça. Mas não vai fazendo. Aí, não, vamos lá. No final dá tudo certo. E no final dá errado, porque você não percebeu, por exemplo. Quando eu faço um plano, eu percebo quem são meus concorrentes, Sim. quem são os novos entrantes, identifico qual é o meu ponto forte, o que é que eu tenho de melhor. No mínimo, análise SWOT, né? No mínimo, Justamente análise SWOT. isso. Vejo a questão das minhas fraquezas, as minhas possibilidades. Então, quando eu planejo, eu coloco as minhas estratégias, aonde eu pretendo chegar, eu percebo qual é a minha missão, o que é que essa farmácia veio fazer aqui. Então, qual é a visão que eu tenho, onde eu quero chegar. Você está com 7 hoje, mas você chegar a quantas? Você já planejou? Já. Pronto, não diga, não revele, não revele. Mas assim, isso é você ser visionário, percebe? Sim. E você vai lá, você vai organizando suas expectativas. O que é que eu vou fazer para chegar até lá? E você foi muito feliz no final de dizer assim, olha, esse aí eu já percebi, o local se planejou, né? Você acabei planejou. É. Quando foi por números, é importantíssimo as contas. Então, identificar, por exemplo, qual é o meu ponto de equilíbrio. Sim. Quanto eu preciso, é o que você estava explicando a ele. O que é o ponto de equilíbrio? Quanto eu preciso para manter a farmácia ali? Então, a receita dela e a despesa não cobre as contas. É meu ponto de equilíbrio. Quanto tempo eu levo para chegar a ter esse ponto? A depender do ramo, a depender do porte da empresa, da velocidade do movimento, do valor do investimento, esse tempo vai sendo reduzido. Sim. A média se trabalha 3 anos, mas não é padrão, porque depende do negócio. Mas quando você fala 3 anos, você fala, claro, isso está baseado em estatísticas, mas para se chegar no ponto de equilíbrio ou para Recuperar investimento? Não pode recuperar investimento. Recuperar investimento. Ponto de Ok. equilíbrio, não. Ponto de equilíbrio depende muito do negócio, para você ir trabalhando para chegar a ter. O bom é você estudar, identificar no plano quanto você precisa já dentro do mês, por exemplo. Sim. Por exemplo, eu dei uma consultoria de uma panificadora. Você lembrou de pão, eu lembrei do que eu fiz. Eu não entendia nada de como fazia pão. Mas aí eu fui estudando, a pessoa foi me contando tudo como era. Sim. E eu cheguei a quantos pães tinha que vender no mês para ter o ponto de equilíbrio. Sim. Fantástico. Com o custo dele. Então a gente consegue identificar. E me diga uma coisa, surgiu essa dúvida. Um novo empreendedor, uma pessoa que quer empreender, quer colocar o seu negócio, ela pode buscar essa ajuda, essa consultoria com o Sebrae? O plano de negócio pode ser feito com quem? Quem ela deve procurar? É pago, é gratuito? Não, assim, o Sebrae, gente, muita gente às vezes não sabe, né? O Sebrae, 90 e poucos % de todas as ferramentas que ele oferece para o empresário, custo zero. Ah, que legal. Não há custo. Mas ele tem que ser vinculado ao Sebrae de alguma forma? Ou... Você se cadastra no Sebrae, ok? Custo zero também o Custo cadastro? zero, o cadastro zero. O Sebrae tem algumas soluções que têm um custo. E normalmente os custos são pequenos, quando tem. Mas tem muitas soluções que é custo zero. Legal. Aí, soluções para você montar a sua estratégia toda arrumada, solução para você controlar as finanças, que é a minha área principal, né? Então, como fazer um fluxo de caixa, como controlar as finanças da empresa. Então, ele faz isso. Ele hoje tem produtos muito bons na área de marketing, na marketing e venda, no Legal. atendimento ao público. Tem 2 pontos, ACR, no plano de negócios que eu acho importante.
né? Existem vários, mas principalmente o plano financeiro. Isso. Mas o que é interessante? Primeiro, a remuneração do capital, porque assim, bacana, né? Marcelo, né, ele continuou ali com a renda e a primeira empresa foi um complemento, vamos dizer assim. Mas existem, vamos voltar um pouco para a realidade do brasileiro. Né? A pessoa, como eu disse, que ela saiu do seu emprego, né, ou ela recebeu ali uma herança, não sei, ela vai viver daquele negócio. Que a gente já vai entrar nesse tema agorinha, né? Tá. Como separar as finanças da empresa das finanças da família. A gente vai entrar, é o próximo ponto. Mas antes de entrar, duas coisas importantes. A remuneração do capital, ou seja, se você dispõe de um capital, você tem 100 mil, como a gente comentou. Se você investe esses 100 mil no fundo de renda fixa, né, ele vai te dar um retorno, ele vai remunerar aquele seu capital. Quando você investe esse capital em um negócio, nos custos do negócio, você precisa pensar na remuneração do seu capital. Perfeito. Esse é um ponto. E o segundo ponto que eu queria que você comentasse é que nem sempre, quando a gente compra por 100 e a gente vende por 150, quer dizer que a gente está lucrando. O plano de negócios também revela isso. Revela. Porque muita gente abre um negócio pequeno, como a gente falou, com 30 mil, 40 mil, e pensa o seguinte, eu estou comprando essa caneca por 10, estou vendendo por 15, tá lindo, estou lucrando. Muitas vezes não tá. Quando você coloca ali tudo que você tem, imposto, funcionário, aluguel, água, luz, comissão, remuneração de capital, você vai ver que não tá. Me fala um pouquinho disso. Você tocou num ponto, eu vou dar um exemplo, que além de você pensar no imposto, no frete, dos funcionários, contador, dos encargos, passivo, do contador, passivo. o passivo. Se você pensar tudo isso, eu vou mais além. Acontece muito com a pequena empresa quando a gente faz a consultoria. Vou dar o exemplo para ajudar outros a não cometerem o mesmo equívoco. Eu comprei essa caneca Hipótese por 10. Ok? Estou vendendo ela por 15. Para eu repor o meu estoque de caneca quando acabar essa, ele já está no mercado por 20. Eu estou ganhando? Eu estou perdendo, gente. Sim. E o pequeno empresário, ele não percebe. Porque, às vezes, existe também, assim, grandes grupos, a depender de determinado segmento, ele tenta tirar o pequeno. Óbvio. Uma das coisas que ele faz é o preço. Sim. Aí ele vai descendo o preço para tirar você do mercado, até ele conseguir. A depender do comportamento, você tem que criar estratégias e você dizer assim, o que é que eu tenho de diferente que esse grande não tem? Verdade. Entendeu? E aí entra a inovação. É isso, é a inovação. A inovação. Mas você tocou num ponto aí importante, o nosso tempo não vai permitir, mas isso é fundamental. Se você comprou por 10, está vendendo por 15, mas ela já custa 20, o pequeno empresário ele não percebe. Não percebe. E como fazer isso? Como controlar isso? Na Pesquisa de preço? Como é que... Na verdade, assim, o Sebrae, no Sebrae tem algumas ferramentas para ajudar no controle de estoque e no controle de preço. Você tem que mapear, porque às vezes as pessoas, ela quer definir preço pelo vizinho. Mas o custo dela não é do vizinho, é o dela. Então você tem essa dificuldade enorme de alguns, assim, eu vou ver como é que o meu concorrente está vendendo, eu vou vender menos para poder concorrer com ele. Eu já fiz várias consultorias, eu pergunto assim, e o seu custo é igual ao do vizinho? Aí alguns me respondem assim, sei lá, Sérgio, esse negócio de custo que você está inventando. Eu disse, não, eu não estou inventando. Eu estou tentando lhe ajudar para você entender que para o seu negócio ter sucesso, você tem que pensar nisso, entendeu? Nesse controle. Então, se eu tenho o controle, Leonardo, facilita. Sim. Hoje tem sistemas free ou com custo muito baixo hoje com a tecnologia para controlar o estoque. Outro dia eu estive numa empresa, me reservo até não dizer o local, mas próximo da gente, aqui de Salvador, que era casa de material de construção. Imagine quantos itens, gente, material de construção. Muitos. A menina fazendo no caderno e fazendo os pontinhos do que saiu. Aí eu disse assim, minha filha, porque comprou o computador, mas o dono não quer comprar um sistema. Então, a gente faz tudo na mão. Eu disse, quero falar com o dono. Aí eu fui, conversei com ele. Senhor, tem de graça. Aí dei endereço.
onde ele podia adquirir com custo barato ou até sem custo, para controlar. Difícil, então, veja que parece que não é verdade, né? Essas coisas, mas o pequeno comete muito esses equívocos. Verdade. Bom, um outro equívoco que o pequeno comete, né, que a gente sabe disso, é misturar as finanças de casa, né, com as finanças da empresa, né? E isso é um perigo muito grande, né? Então, assim, quais estratégias usar para fazer essa separação, né? Quer começar, amor? Não, na verdade, o que eu penso sobre isso é que aquele pequenininho mesmo, ele começa, né, colocando toda a fé no plano de negócio dele, como a gente estava falando aqui, e ele vai tirar dali. Alguma coisa ele vai tirar dali. E assim, para fazer essa separação, você vai ter que ter muita sabedoria, né? Vai ter que ter... tem que ser firme em relação às suas finanças. Limitar, né? Tem um limite. Limitar, porque senão você se enrola, né? Verdade. E, assim, eu quero ouvir vocês, né? Mas assim, é importante, o que eu penso muito sobre isso. Na verdade, eu quero ouvir vocês primeiro, senão não faz nem sentido. Marcelo, como é que você separou? Como é que você decidiu isso lá quando começou ali a primeira farmácia, a segunda e hoje com essa Léo, pequena rede? Como é que você separa? A gente teve o primeiro discernimento de estabelecer um piso nosso. Sim. Uma retirada fixa de vocês. Assim, exemplo, do que a gente hoje ganha, do quanto a gente precisa para viver, né? Então a gente estabeleceu isso daí como um custo e controlando esse custo. E propósito, assim, exemplo, o que eu entendo? No meu processo, eu faço investimento. Então, muitas das coisas que hoje eu ganho, elas são para um investimento para aquilo que a gente almeja chegar como empresa. Mas a gente teve que botar um limite, entender que o retorno não é nosso. Um dos maiores enganos é que o dinheiro que passa na nossa mão, ele não é nosso. É verdade. A maior parte dele... Sim. Ele não pertence a gente. Não. Então, somente na área do comércio. Somente na área do comércio. Então, assim, a gente e depois nos preparar mentalmente para isso. Então, esse exemplo, esse dinheiro não é meu. Esse dinheiro é dos boletos. Esse dinheiro é disso. Esse dinheiro é de um capital. Esse dinheiro é de um passivo que eu preciso guardar, se preciso trocar funcionário. Então, tudo isso a nossa experiência de ver outros, às vezes, quebrar por essas situações, fez a gente conscientizar. Porque o nosso maior exemplo no meu ramo foi perceber que muitas pessoas quebravam e não tinha. Muitas pessoas... Uma das farmácias que eu comprei de pessoas é que o dinheiro que eu estava pagando a ela era só provavelmente para ela pagar as dívidas e pagar funcionário. Ela estava saindo sem todo zero. Dela. Ela, nada do que ela trabalhou naquilo, ela estava conseguindo retirar. Por uma falta, como você fala, de gestão. E então, você precisa ser frio e entender que aquele dinheiro não é seu. Você não pode gastar porque esse dinheiro não lhe pertence. Esse dinheiro é do negócio e tem que pagar o negócio. Então, a gente teve que pôr limites. Então, eu separo completamente e a gente tem um limite nosso. E dentro desse limite a gente vive com aquele limite. Com aquele limite. Legal. E a gente consegue desenvolver outros negócios, acreditando que à medida que você cresce nos seus negócios, seu limite pode aumentar. Sim. Porque isso vai lhe dar um retorno. Então você limita algo para que você aumente seu retorno posteriormente. Eu acho legal, assim, não sei, eu quero te ouvir também, Serra, sobre isso. Acho legal a questão do percentual, né? Quando você entende qual o lucro que você tem do negócio, você estabelece o percentual. Então, quanto menor for o seu lucro, menor o seu ganho. Claro que você precisa ter ali um limite mínimo para você sobreviver. Mas se você aumenta o seu resultado, aumenta o seu custo lucro, de vida, né? Você vai aumentar o seu lucro, você vai aumentar a sua retirada porque é um percentual. Sim. Então, você tem... sei lá, vou chutar aqui, 40% aqui é o lucro, sei lá, 30% aqui é o lucro líquido. Então, do 30% eu tenho 15%, eu tenho 20%. Então, o que esse 30% representa?
né? Porque fatalmente a gente sonha em liberdade financeira, a gente sonha em crescimento. Então nada mais justo do que a gente se incentivar também a isso, a crescer esse retorno para ter um percentual. O percentual é o mesmo, mas o valor ele vai variar de acordo com o resultado em cada mês. O que o Sebrae diz? Como separar? Na verdade, assim, eu vou usar um termo técnico e traduzo depois. A gente usa muito que as empresas precisam respeitar o que a gente chama do princípio da entidade. Que a empresa tem que ter autonomia patrimonial, autonomia da riqueza dela. Então, o que é do sócio, pessoa física, é do sócio, e o que é da empresa. Não pode misturar. O pequeno, difícil entender. A gente chega, orienta, já não mistura. Uma das alternativas que você já detectou aí, uma coisa que é importante, primeiro, levante os seus gastos essenciais para a sua sobrevivência como pessoa física. E aí você faça a sua retirada mensal dentro da possibilidade. Independente até de ter percentual. Lógico que você tem que respeitar isso, porque você tem que ter cuidado. Porque senão você vai tirar, eu preciso de 50%. Já era. 50% já era, né? Porque você vai levar metade. Verdade. E como é que sobrevive e não sobrevive? Então, são coisas... O controle financeiro, ele é fundamental. Tem planilhas hoje, muitas planilhas no mercado para orientar, não misturar o patrimônio. Eu me disponibilizo sempre algumas planilhas quando eu faço a consultoria com o empresário. Não misture, separe tudo, porque ele precisa entender que são coisas distintas. Agora eu vou dar outra dica que é muito importante, que tem a ver com o imposto de renda. Não retire tudo, mesmo que tenha sobrando. Faça a retirada de participação de lucro, porque não gera imposto. Muito boa dica, olha aí. Retirada de participação de lucros. Muito boa dica. Porque não gera imposto. Verdade. Imposto de renda. Gente, nosso tempo já estourou, a conversa está tão boa, o bate-papo está tão legal. São muitas coisas, né, Léo? Muitas coisas. E vai ter continuidade, a gente vai ter o nosso bate-papo presencial, a gente vai abrir para os nossos convidados, aqueles que vão se inscrever, fazerem perguntas, tirarem dúvidas, perguntar a experiência que Marcelo, né, vem tendo, que a Lê, até contar, dividir a experiência, compartilhar a experiência deles também conosco. Acho que vai ser legal esse momento presencial. Por isso, né, vamos incentivar quem a gente conhece realmente para se inscrever. Para finalizar, eu vou dar assim 1 minuto. 1 minuto é muito. 30 segundos. 30 segundos. Para vocês, né, começando por Marcelo, resumir uma última pergunta que eu vou fazer. Como saber, depois que abriu o negócio, começou, seguiu esses passos, como saber, né, que eu estou no caminho certo? Eu quero dar o segundo passo. Quero abrir uma filial, eu quero aumentar o meu quadro de funcionários. Em 30 segundos, como saber que a gente está no caminho certo, a gente está no rumo certo? É quando você identifica que o negócio, o primeiro negócio seu, foi um sucesso. Ele Autossustentável. Ele é autossustentável. E mais ainda do meu negócio é que ter outros negócios faz parte do crescimento. À medida que eu aumento minha rede, eu aumento a minha capacidade de compra, eu aumento a minha capacidade de disputar mercado. Ampliar, às vezes, não é só por questão de você ter uma necessidade de sobrevivência no mercado. Então, às vezes, você precisa ampliar para você ter força maior no mercado para você competir. Então, eu entendi que no meu ramo, a gente precisa ter mais para que a gente possa competir no mercado e ter força competitiva. Legal. Então, a tomada de decisão foi muito baseada nisso daí, mas foi baseada primeiro em dizer assim, esse negócio dá certo. Legal. Se esse negócio dá certo, eu posso investir em outro porque esse negócio tem um bom retorno. Legal. Então, eu tenho capacidade de desenvolver melhor. Perfeito. Bacana. A CR tem 30 segundos assim. Eu sei que é pouco tempo, mas como consultor do Sebrae, como você faz essa consultoria, você identifica que está no caminho certo? Uma das coisas que a gente percebe o desenvolvimento do negócio
é a organização que a empresa se apresenta. E uma coisa que eu acho que é fundamental, conhecimento. Então, eu preciso cada dia mais conhecer do negócio, conhecer de gestão, conhecer do que é liderar, o que é fazer controle. Quando o Marcelo faz essas falas, ele não está fazendo fala de alguém que não está lendo. Sim. De alguém que está tomando pé Buscando do que está conhecimento. acontecendo, né? Olha, diga assim, até a linguagem. Então, não é comum, Marcelo, alguém está falando com linguagem competitiva, olhar o mercado. Não é, gente. É alguém que... Eu estou aqui só na oitiva, né? Então, assim, é alguém que está buscando. Então, é importante buscar, entendeu? E dizer a vocês, o Sebrae está para ajudar isso. Legal. Tem muito material, tem muitos cursos. Gente, custo zero. Muita formação que ajuda ao empresário a melhorar a empresa dele e se estruturar. Cada vez que eu tenho ido fazer as consultorias, eles começam a descobrir o que o Sebrae oferece e não querem deixar mais, né? Aí começa a sempre estar fazendo, participando. Hoje mesmo o Sebrae está fazendo um evento no Shopping Bela Vista sobre força de venda. Legal. Como você vender. Então, o auditório lá está cheio de gente lá. Legal. A nossa equipe está lá, o grupo da nossa empresa de consultoria também estão lá. Legal. Então, é importante, entendeu? Verdade. Gente, foi muito bom. Foi bacana. Né? Muito bom o nosso bate-papo. A gente poderia ficar aqui horas né, devagando sobre esse tema de empreender, dando os primeiros passos. Mas eu acho que a gente conseguiu atingir aquilo que a gente queria mesmo, né, que era dar esse norte, né, para aquela pessoa que deseja empreender. Eu, né, tiro como lição que se eu voltasse no tempo aí há quase 3 anos, eu iria buscar um bate-papo com o Sebrae, ia fazer ali um plano, talvez, mas ia buscar um pouco mais desse suporte, né? Eu acho que é importante, já que é gratuito, né? E todo o capital... no mínimo errar menos. Né? E todo o capital no momento de Mas você pode buscar agora também, não tem nenhum problema. Não, já tá, bote na agenda já. Vamos colocar. Marcar. Mas todo o capital no momento de você empreender, ele é importante. Isso. É muitíssimo importante. Então, quanto menos você gastar no primeiro momento, é importante. Então, o Sebrae está aí para isso. Marcelo, obrigado por compartilhar um pouco da sua experiência. Eu vou encontrar vocês novamente no nosso encontro presencial com as demais pessoas que vão estar ali conosco. Mas, de antemão, obrigado mesmo. Nós que agradecemos. Pelo tempo de vocês. Deixo assim, muito claro para todos, né? Todos nós aqui, como nós começamos, somos da PIB do Brasil. Né? Todos nós aqui fazemos tudo debaixo de uma orientação, debaixo dos preceitos, debaixo, né, da palavra de Deus. É possível crescer, multiplicar negócios. A Bíblia não tem nada contra o enriquecimento no negócio, o crescimento financeiro, o crescimento empresarial, não tem, pelo contrário. Está ali nos dando esse norte para crescer mais e mais. Então é possível, né, sermos empresários, cristãos, seguindo a palavra, com certeza, tudo certinho. Então, mais uma vez, obrigado. Amor, obrigado. Que agradeço. Pelo tempo de vocês, pelo conhecimento de vocês. E vamos nos preparar, né, para o presencial agora. Vamos para o presencial. Já se inscreva logo, você que está aí assistindo o finalzinho do podcast. Se inscreva, tem um link aí, faça a sua inscrição e vamos estar junto aí nesse encontro presencial. Gente, obrigado. Tchau, até a próxima vez. Tchau. Tchau. Abraço. Tchau.